Com a palavra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor João Otávio Noronha. Bom, boa noite. Eu escolhi o tema, ou por me indicado o tema, a arbitragem e o Poder Judiciário. Eu já quero dizer aos senhores que parece-me já ultrapassado aquela cena de ciúmes do Poder Judiciário com a arbitragem, a ponto de alguns pregarem a inconstitucionalidade do texto da lei que regula a arbitragem, mas a Suprema Corte, muito consciente, muito lúcida, julgou a constitucionalidade, demonstrando que não há nenhum espaço para concorrência entre arbitragem e Poder Judiciário, até porque a arbitragem veio com mais um método, mais uma técnica de solução de litígio, com um meio alternativo, e aliás, um excelente meio alternativo que soma-se ao Poder Judiciário, todos tendo por compromisso a entrega da prestação jurisdicional, entrega essa que deve ser conduzida por um processo justo, entendido como um processo sério e eficaz. Por isso não há mais motivo para ciúmes, já não havia, agora muito menos, com o espaço que a arbitragem foi ocupando no nosso seio social. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é um juiz vocacionado para aplicar aquela legislação daquilo que ordinariamente ocorre na sociedade. Nós não temos em lugar nenhum, e agora os Estados Unidos têm uma outra preocupação, começa a se preparar, juízes vocacionados às litígios de alta indagação técnica. Ele fica, na realidade, é o juiz preso nas mãos do perito. Se é verdade que ele não está adstrito ao lado pericial, na prática eu duvido que um juiz decida questões de alta tecnologia fugindo do laudo do perito. Se na realidade o juiz profere sentença, profere sempre com fundamento em conhecimento técnicos, proferidos ou manifestados por técnicos que não o próprio juiz. Técnicos que normalmente nem sequer integram ou têm conhecimento jurídico. Portanto, muitas das vezes nós vamos constatar que o verdadeiro árbitro fora o perito, o técnico. Então, por que não reconhecer que essas demandas melhor seriam decididas no juízo arbitral? É preciso conhecer essa realidade. Eu já tive a oportunidade, até então como advogado do Banco do Brasil, de participar de litígios em que o conhecimento técnico era de tal relevância que melhor seríamos resolvê-los em juízo arbitral. Nos valemos no Banco do Brasil muitas das vezes da Câmara do Comércio Internacional, CCI, em Paris, e jamais questionamos a lisura dos árbitros que decidiram. Então, esse ciúmes já está ultrapassado. Todos nós hoje no Judiciário reconhecemos a importância e a necessidade da existência dos tribunais arbitrais. Nós não só reconhecemos a importância desses tribunais, como agora os prestigiamos em larga escala. Já é jurisprudência assente, pacificada, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, de que existindo cláusula de compromisso arbitral, é impossível a apreciação do mérito pelo juiz brasileiro. E mais do que isso, temos plena consciência e várias decisões do Superior Tribunal de Justiça que, uma vez proferida a decisão pelo juiz arbitral, a autoridade judiciária não é competente para rever essa decisão no seu aspecto valorativo meritório. Não cabe ao juiz rever decisões proferidas pelos tribunais arbitrais. Tendo as partes escolhidas soberanamente manifestada a vontade de submeterem ao juízo arbitral, não cabe ao juiz de direito apreciar mérito, não cabe ao juiz, apreciar o mérito da decisão arbitral. O que nos cabe, o que se reserva ao Poder Judiciário é apenas o exame dos aspectos
que o poder público nunca pode submeter à arbitragem. Pode sim, e deve, mais do que pode, deve, nesses interesses contratuais, nesses interesses que não decorrem do exercício do ius imperium. Os interesses primários, evidentemente, aqueles típicos da atuação do Estado como poder, esses, evidentemente, ficam fora da arbitragem. Até porque nós precisamos tirar a conotação de que um tribunal arbitral será parcial, não julgará de acordo com o interesse público. Aliás, eu já pregava isso na segunda turma, quando integrava o direito público. Por vezes eu reiterava, não há de se confundir o interesse público com o interesse de fazenda pública, são coisas diversas. Interesse da fazenda pública é interesse no recebimento, da prevalência do seu interesse econômico. Interesse público é outra coisa. Interesse público é o interesse na prevalência da ordem jurídica, que a ela deve submeter não só o particular, como o próprio Estado dentro de um regulamento de um país que se diz democrático. Por isso, são coisas diversas. Interesses da fazenda pública, interesses secundários podem sim ser matéria de arbitragem. A Corte já decidiu isso. E nós vamos mais além. E a sociedade de economia mista? Também tivemos oportunidade, eu fui relator até de um lead case, se a sociedade de economia mista pode ou não pode submeter à arbitragem. O raciocínio era o mesmo. Olha, a empresa, sociedade de economia mista, exerce uma função por vezes típica de Estado e por isso não deve, embora explore atividade econômica, não deve submeter à arbitragem. Desculpe, vou usar um termo aqui da gíria, papo furado. Sociedade de economia mista, que às vezes exerce funções típicas de Estado, são muito mais autarquias do que sociedade de economia mista, como diz Celso Bandeira de Mello. A sociedade de economia mista que explora atividade econômica, que tem, portanto, fins de lucro, a própria Constituição já diz que ela rege pelas regras do direito privado. Aliás, ninguém concebe que uma sociedade de economia mista, que explora atividade econômica, que participa do mercado, ofere lucro, vai ter outra vantagem, vai ter vantagem superior à do concorrente da atividade privada. Aliás, vantagem essa que a Constituição veda expressamente. Veda expressamente. Quem conhece o capítulo dos direitos econômicos vai ver que a Constituição veda esse tipo de privilégio. Então nós precisamos precisar, naquilo que uma sociedade de economia mista exerce atividade privativa do Estado, pode ter algum interesse que não possa ser submetido à arbitragem. Mas aí, essa sociedade bem vista tem uma feição muito mais autárquica que sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista típica, como a Petrobras, Banco do Brasil, estão diuturnamente celebrando contratos com cláusula de arbitragem. O Banco do Brasil, quando faz uma captação no exterior, eu tive a oportunidade de várias vezes ir a Nova York, conversar com credores, com investidores, quando ele capta lá, como o MT500, ele captou 500 milhões de dólares no exterior, pergunta ao investidor americano se ele quer o foro brasileiro para resolver a litígio. Ele não põe um tostão. Ele quer o foro ou da CCI em Paris, ou de preferência da Corte americana. E você vai dizer, o Banco do Brasil vai ficar fora do mercado? Alguém vai dizer que o Banco do Brasil não vai captar recursos internacionais, a juros mais baratos para repassar aqui para a indústria, para o consumo nacional? Não é razoável. A Petrobras, dos seus grandes contratos internacionais, você vai dizer ao investidor inglês ou os parceiros árabes que ele tem que submeter à lei brasileira, quando existe cortes especializadas nesse assunto no exterior? Ele vai fugir dessa arbitragem para vir aqui à lei brasileira? Evidentemente que na Petrobras não vai captar recursos, não vai estabelecer parceria, e nós vamos ficar aqui com aquela mentalidade que a gente vê aí na América Latina, alguns líderes, né? Pregando ainda o retrocesso do socialismo, daqui a pouco vão estar no comunismo, não é verdade? Todo aquele discurso velho, ultrapassado, não é verdade? Eu digo por onde passo que nós estamos num país, na América Latina, onde o sujeito tem vergonha de dizer que a sua orientação econômica é de direita, porque o charme é dizer que é de esquerda. No meu